O texto indicado para este domingo de Páscoa, como tema de pregação nas senhas diárias, é do Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos 1 a 8, que eu passo a ler. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao amanhecer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentada à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele lhes disse. Até aqui a leitura do texto. Os cristãos da igreja lá do Oriente, eles sempre se saúdam no domingo da Páscoa dizendo: o Senhor ressuscitou. E a resposta da outra pessoa era: sim, ele de fato ressuscitou. Com os hinos de Páscoa, queremos cantar dessa alegria, queremos jubilar, queremos louvar, queremos anunciar. Afinal, é uma notícia grande demais, extraordinária. O nosso Redentor vive. Pode haver notícia maior e melhor do que esta. Mas ao lermos o relato da ressurreição de Jesus aqui no Evangelho de Marcos, que acabamos de fazer, parece que aquela alegria contagiante não está presente nessa história. Pelo contrário, parece que o que move estas mulheres até o túmulo ainda é a dor, é a preocupação. Quem nos removerá esta grande pedra da entrada do sepulcro? Há literalmente uma pedra no caminho para que elas tenham acesso ao seu Senhor morto. E então entra em cena um jovem em veste branca, assentado no túmulo, já vazio, que lhes dá a notícia de que Jesus ressuscitou. Uma notícia em primeira mão, vinda diretamente do céu, através de um mensageiro de Deus. Por um breve momento, elas puderam ver o que normalmente está encoberto aos olhos humanos, um mensageiro de Deus, um anjo do Senhor, que lhes fala face a face. O verso 6, a gente acabou de ler, o anjo diz: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, sim. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam aí o lugar onde o haviam colocado. E qual foi a reação que essa tremenda notícia provocou nas mulheres? Elas foram correndo, cheias de alegria, jubilando e cantando eufóricas pelo caminho para contar a novidade aos demais, aos discípulos. Afinal, elas foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio, da notícia da ressurreição do Senhor. Não é isso que vemos aqui em Marcos. Verso 8, já lido, diz que tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém.
porque estavam amedrontadas, estavam com medo, muito medo. E de fato, o medo paralisa, ele é paralisante. Ele cala a nossa boca, nos retém para não agirmos. E é assim que termina a narrativa da nossa história de hoje aqui no Evangelho de Marcos. Medo, tremedeira, susto, fuga desesperada, silêncio absoluto, nenhuma palavra de júbilo, nenhuma expressão de alegria, nenhuma palavra a respeito a quem quer que seja. Se pudéssemos, quem sabe, perguntar ou entrevistar o evangelista Marcos e perguntar para ele: escuta, Marcos, por que você concluiu essa história assim, desse jeito? O que isso aí tem a ver com a alegria da Páscoa? Não falta aqui um brado de alegria, um júbilo? Talvez ele nos diria: é verdade, mas foi assim mesmo que aconteceu. Essa história expõe a realidade não só daquela ocasião, como ela fala também da nossa situação hoje. Assim como aquelas mulheres estavam cheias de perguntas, dúvidas, de preocupações e temerosas, assim ainda acontece conosco hoje e com a nossa comunidade. Portanto, esta pequena história de Marcos nos convida hoje para nos colocarmos a caminho com essas mulheres e nos deixarmos encontrar com o mensageiro de Deus e nos deixarmos comissionar por Ele, nos enviar por Ele. A Páscoa não é uma história do outro mundo. A Páscoa invade a nossa realidade. Ela leva em consideração nossas preocupações, leva em consideração nossos temores e perguntas que nos deixam igualmente sem palavras, que nos enchem também de medo, muitas vezes, insegurança, e nos colocam em fuga. Portanto, Páscoa inicia lá onde as nossas esperanças se desfizeram. Páscoa tem a ver com aqueles que foram abatidos pela vida, ao caminho da vida, abatidos de tal forma que só ainda andam cabisbaixos, já não ousam mais levantar os olhos, são reféns de seus problemas, suas angústias, que só ainda perguntam: quem nos removerá a pedra? As pedras do caminho lhes encobrem a esperança. E quem está sem esperança, quem está desesperançado ou até mesmo desesperado, já não tem mais perspectivas de vida. Tudo é morte. As pedras no caminho tornam-se obstáculos intransponíveis. Já não conseguem mais erguer o seu olhar. Só há olhos para as pedras, para os problemas, para as aflições. Um medo incontrolável brota no peito, desesperador, assustador, paralisante. As muitas e grandes pedras, como já disse, lhe sepultaram a esperança. Quem nos removerá a pedra? Quem removerá as nossas pedras? É o grito silencioso que palpita no peito de muitos. E é exatamente esta enorme pedra que também separava as mulheres daquele que é a esperança e que é a vida. Tudo aquilo que Jesus fez e disse com relação à vida plena, à vida abundante, à vida eterna, parece agora sepultado atrás daquela enorme pedra. Por exemplo,
Jesus havia mostrado aos seus discípulos, e as mulheres sabiam disso, que Ele é o Senhor do sábado. Portanto, elas já não mais precisavam se submeter às leis religiosas e rituais para sua salvação. No entanto, aqui estão as mulheres, indo ao túmulo depois do sábado, primeiro dia da semana. Primeiro elas mesmas observaram o sábado, por isso deixaram os preparativos para o sepultamento de Jesus para o primeiro dia da semana, o domingo. Da nova vida em Cristo não sobrou muito, parece. Seguiam elas reféns das suas normas e prescrições religiosas. Para muitos, a lei, as regras religiosas, são uma enorme pedra que lhes rouba a esperança de vida, lhes rouba a alegria da vida. Uma pedra pesada demais para ser removida está colocada sobre seus corações. Quem nos removerá esta pedra? A pedra da religiosidade fria, calculista, do toma lá da cá, da negociação com Deus. A pedra do legalismo impiedoso, que é crítico, julgador, que aponta o dedo, que exclui. A pedra da justiça própria, a conquista da salvação por boas obras, por uma moral ilibada. E assim as mulheres seguiam rumo ao túmulo, com os seus corações divididos, em desacordo, perturbados. A realidade havia sepultado a sua esperança. Jesus está morto. Ele está sepultado atrás daquela grande pedra. Ele foi arrancado de nós. Nós tínhamos tanta esperança nele. Agora uma grande pedra o mantém separado de nós. Quem nos removerá a pedra? Era tudo o que as preocupava, as ocupava. Afinal, elas querem embalsamá-lo, dar a Jesus um enterro digno, como tem que ser. Querem, apesar de morto, preservá-lo por um pouco mais de tempo, quem sabe, embalsamando. Mas afinal, no que um morto pode ainda ser útil? Sim, elas foram testemunhas da mensagem do reino de Deus, da boca de Jesus, proclamado por Jesus em palavras e ações. Elas foram testemunhas dos sinais e milagres que falavam da proximidade do reino de Deus, na pessoa do próprio Cristo. Mas elas sabiam também que um morto não poderia salvá-las. Não tinha mais o que ele pudesse fazer. O Jesus que caminhava sobre o mar, o Jesus que falava aos ventos e à tempestade, o Jesus que multiplicava pães e peixes, já não pode mais nada, está morto. Quem então nos removerá as pedras? Assim elas seguiam rumo ao túmulo, com o coração em confusão. Quem nos removerá a pedra? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa discrepância, esse dilema caracteriza também a vida de muitos hoje. Se confessam cristãos até, contudo parece que Jesus segue morto em suas vidas, que nada pode fazer. Sepultado pelas enormes pedras da vida, pedras que ninguém pode e consegue remover. Pedras que encobrem a esperança e a própria vida, com letra maiúscula. Vivem de lembranças de histórias do passado, até mesmo historinhas bíblicas. Contudo, seguem reféns de meros rituais religiosos
vivem ainda hoje nesse lusco-fusco, por assim dizer, nessa penumbra, nessa falta de luz, onde a luz ainda não raiou plenamente. Aliás, Marcos diz que as mulheres foram de madrugada ao túmulo bem cedo, ao nascer do sol, ali quando ainda está em penumbra. Jesus, no entanto, Ele mesmo é a luz do mundo. Ele já raiou em sua vida, na tua vida. Ou você segue na penumbra, tateando pelo escuro para ver para onde a coisa vai? Apegado a práticas religiosas, desconectadas da vida, um ato, um momento religioso ali fechado, e depois a vida é por minha própria conta, sem um raio de luz, de direção, de esperança. Muitos cristãos nesse dia de Páscoa costumam celebrar a Páscoa ainda. Estão aí em casa celebrando a Páscoa, tem ovo de chocolate, os que ainda podem ter. Celebram a Páscoa, se desejam feliz Páscoa e professam juntamente com a comunidade de fé, dizendo, como falamos há pouco, Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Quando na realidade vivem como se o Senhor continuasse morto e sepultado por uma grande pedra. Como lá no relato de Lucas 24, capítulo 24, verso 5, onde os anjos perguntaram às mulheres que vieram: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Todas as preocupações das mulheres e seus projetos estão sendo determinados pela perspectiva errada, pela perspectiva de que Jesus está morto e enterrado. Contudo, o quadro muda radicalmente no momento em que as mulheres levantaram os seus olhos e viram. Verso 4. Mas quando chegaram ao túmulo, diz o verso 4, levantaram os olhos e viram a pedra, uma pedra muito pesada e grande. Já havia sido tirada e a entrada estava aberta. Assim o relata a Bíblia Viva. Creio que não é por acaso que Marcos fala literalmente em levantaram os olhos. E ele não diz simplesmente olharam. Quem anda encurvado sob o peso de seus problemas e angústias, quem só tem olhos para as pedras do seu caminho, não pode contemplar a esperança. Levante os olhos e veja para além dos problemas, para além das perguntas da vida. Sei que a pandemia nos tem trazido questões que não costumavam nos ocupar antes. A perspectiva da morte é uma delas. Talvez seja muito evidente hoje que nós lidamos com a morte mais intensamente do que fazíamos um tempo atrás, seja pela doença, pela própria Covid, ou pior ainda, pela fome. Veja que a pedra já foi removida. A morte não pôde conter o autor da vida, o autor e consumador da vida. Jesus venceu a morte e Jesus é a nossa esperança. Porque Ele venceu a morte, Ele a derrotou, Ele tirou o seu poder de ferir, de amedrontar, de aprisionar. E mais do que isso, Ele nos quer presentear a vida, com letra maiúscula, vida plena, abundante, o que a Bíblia chama de vida eterna. É uma vida com a qualidade que só Deus pode dar. Afinal, Ele, Jesus, é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Nossa salvação vem do alto, vem do Senhor. E agora que elas levantaram seus olhos, elas viram que a pedra já havia sido removida. Viram também o anjo que lhes traz a nova de alegria. Verso 6, não tenham medo, diz ele. Vocês estão aqui procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam ali o lugar onde o haviam colocado. Jesus não pode ser encontrado em nenhum túmulo. Cristãos não precisam fazer romarias para visitar o túmulo do seu herói morto. Afinal, ele vive. Ele é a vida. E é exatamente isso que acontece quando entregamos nossa vida a Cristo. As escamas caem de nossos olhos e nós passamos a ver. Quando olhamos para o alto, nossa realidade já não tem mais a última palavra. A vida ganha uma nova perspectiva. Nem mais a própria morte nos amedronta e tem a última palavra sobre nós. O túmulo, que por si só carrega uma mensagem de desesperança, medo, finitude, agora vira mensagem de esperança, porque ele está vazio. A vida sobrepujou a morte. A carta de Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, descreve isso de uma forma extraordinária. Diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, os filhos de Deus, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim, em carne e sangue, ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, diz Hebreus, ele, o Filho, Jesus, libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Escravizados pelo medo da morte. Jesus tirou esse aguilhão, esse poder de escravizar, de ferir. Então, é Deus quem tem a última palavra e não a morte. Não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, sim, mas ele ressuscitou. Não está aqui, vejam o lugar onde haviam colocado. A ressurreição não é um remendo de Deus numa situação horrível que aconteceu com a vinda do pecado ao mundo. Jesus, o ressuscitado, agora é também denominado como o crucificado, que veio para resolver esse problema do pecado de uma vez por todas. E é assim que Jesus passa a ser proclamado. Sim, o crucificado, mas também aquele que vive, o ressuscitado. Bem que a história poderia terminar por aqui, com a boa nova de que Cristo vive. Mas ela não termina aqui. O anjo envia aquelas mulheres de volta com uma mensagem. Verso 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como lhes havia dito. O lugar antes de desesperança é agora o lugar onde são comissionadas. Vão e digam, anunciem a plenos pulmões. Contudo, não é isso que elas fazem num primeiro momento. Verso 8, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Como eu já mencionei anteriormente,
Até parece que Marcos interrompe abruptamente a história sem lhe dar um final honroso. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Até poderíamos perguntar, afinal, a conclusão se perdeu dessa história ou deveria ser essa mesma? Creio que na não conclusão, vamos dizer assim, há uma mensagem. Uma mensagem para nós, igreja cristã espalhada por essa terra hoje. Uma mensagem para você e para mim. O anúncio do túmulo vazio é o fim do Evangelho, é a finalidade do Evangelho. Mas também o começo, por assim dizer, da missão da igreja, da nossa missão, a saber, o Cristo ressurreto vive e habita nossos corações hoje, pelo seu Santo Espírito. O Cristo ressurreto é quem nos torna sua igreja, corpo de Cristo nessa terra, nos convida ao discipulado e nos convida à missão, nos convoca à missão de anunciarmos sem medo ao mundo que o nosso Redentor vive. Ah, Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Perdoe a nossa inércia, perdoe o nosso medo, perdoe nosso silêncio, que tem nos mantido calados ante tão grande salvação. Dá-nos a coragem, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos criatividade para anunciarmos este teu maravilhoso Evangelho. O Evangelho de que, sim, o Senhor morreu por nós, mas o nosso Redentor vive, reina e voltará. Amém.